Amém? Hoje a palavra que Deus falou comigo foi sobre não fugir das crises. Quem aqui passa por crises? Nós, todos nós. As crises, é engraçado que a nossa cultura, ela nos ensina a fugir das crises, você já viu? A gente tem, e até a gente quando vai aconselhar um amigo, dificilmente a gente vai aconselhar o nosso amigo a permanecer na crise. A gente vai dizer, calma, vai ficar tudo bem, é a nossa maneira. Mas sabe, o pastor Zezinho uma vez falou uma coisa engraçada, ele disse que uma mulher estava passando por uma situação tão difícil. E ele foi lá e falou para ela, você faz assim, 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 assado. Ele virou as costas, Deus falou assim com ele, por que você falou isso para ela? Eu estou tratando com ela, agora eu vou tratar contigo também. Ele, não, Deus. Ele foi lá, esquece tudo que eu disse, fica nesse lugar. Algumas crises na nossa vida são tão importantes, são tão, eu digo assim, transformadoras, que vale a pena você desfrutar de cada momento de crise da sua vida. Porque a crise tem uma coisa que nenhuma outra dá, é crescimento. Você cresce muito com as crises. Quer ver crise no casamento? Você vai ver que depois de uma crise, se você vence a crise, seu casamento fica melhor. Sua vida fica melhor após as crises. Mas guarde isso no seu coração, toda crise gera mudança. Por isso elas são tão importantes. Toda crise vem para alinhar a nossa vida à vontade de Deus. São crises que, eu digo assim, que são crises que são mandadas por Deus. E uma das maiores que você pode enfrentar nesses dias, tem a ver com desenvolvimento. A crise vai desenvolver você. Deus vai gerar as crises na sua vida, que por sua vez produzem maturidade, para te dar acesso a propósitos de Deus. É interessante que, quando Deus quer nos levar para o caminho certo, às vezes Ele nos frustra. Ele deixa aquele caminho dar errado e nos frustra. Já viu isso? Quando Ele quer nos... Mas quando Ele quer nos chamar, olha como... Vê se você vai pegar essa. Quando Ele quer nos botar no caminho certo, Ele nos frustra. Mas quando Deus quer nos chamar, Ele vai nos abençoar muito, para que a gente tenha algo para renunciar. Vocês lembram? Ele encheu o barquinho de Pedro de peixe, para depois dizer assim, Pedro, larga tudo e segue-me. Olha o que Jesus podia ter feito. Tua pesca foi uma frustração, né, Pedro? Me segue, isso aí não vai dar nada. Não. Alguns lugares Deus enche, Deus faz questão de nos devolver, de nos abastecer, de nos abençoar, para que a gente possa ter algo para entregar. Por isso que o chamado, ele só tem autoridade quando uma pessoa renuncia. Todo chamado, para você exercer ele, você vai ter que renunciar. Toda mulher que está aqui, se você tem um chamado, você vai ter que largar coisas que Deus abençoou muito. Você lembra quando Deus levanta Abraão então para ser pai de nações? Ele fala, ei Abraão, eu quero que você me entregue o seu único filho. Olha isso, gente. Abraão estava pronto para um passo com Deus, e a renúncia era a chave para esse passo. Só que quando Deus quer nos amadurecer, quando Ele quer que a gente passe de nível, quando Ele quer que a gente entre em lugares mais profundos nele, Ele vai dar uma crise para nós. E a crise na fé do cristão, ela é importantíssima. Eu jamais vou esquecer a primeira crise que eu tive na fé, depois da minha conversão. Porque ela vai vir. O novo convertido, ele é igual, eu digo, Chaves, né? Tudo vai dar certo, zaz! Porque agora Deus entrou na minha vida, Ele tem uma expectativa, e de repente Deus vai lá e fala assim, ei, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A primeira crise. E Deus faz essas crises para o crescimento. E ela se intensifica, é incrível, porque a crise vem também para o maduro na fé. Ela também vem para aqueles que já estão num lugar em Deus, que já construíram coisas em Deus. E que eu acho que é muito mais difícil para o maduro na fé, porque o maduro é muito apegado às coisas que Deus já fez na vida dele. Mas isso aqui foi Deus que mandou eu fazer, como é que eu vou agora deixar isso? Vocês lembram de Noé? Noé tinha feito uma arca, 100 anos da vida dele construindo uma arca com a família. Como que agora Deus, as águas baixam depois do dilúvio, e como que Deus disse para ele, sai da arca e povoa a terra? Noé tinha se preparado para construir a arca, mas ele não se preparou para viver fora da arca. Tem gente que precisa da cerca da religião na vida dele,
precisa da arca, precisa de dilúvio, precisa de luta para permanecer. Não sabe lidar com um tempo de propósito. Porque quando Noé sai da arca, olha isso, gente. Ele planta uma vinha. A primeira coisa que ele faz com a vinha é se embebedar, se embriagar. E não só isso, ele lançou uma maldição na família dele, porque o filho viu ele pelado, porque olha só, ele toma a manguaça e ele fica pelado na tenda, feliz. O filho mais novo entra, vê o pai pelado, conta para os irmãos. A Bíblia conta que os irmãos, sem olhar para o pai, pegam um pano, tapam o pai, a nudez do pai. E aí, aquele filho, depois que Noé acorda, que vê o que aconteceu, ele amaldiçoa aquele filho. Então, um homem e uma mulher que não entendem os processos de Deus, não entendem o tempo de estar num novo. É engraçado que um novo ambiente tudo muda. Na arca tinha um comportamento, mas saindo da arca tinha outro comportamento. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos em lugares em Deus, Deus nos tira desses lugares, nos coloca em outros lugares, a gente não sabe lidar com esses lugares. A gente quer ter o mesmo comportamento antigo no lugar novo. E isso vai bloquear a nossa vida. E aí Deus permite as crises. As crises vêm para alinhar o nosso coração. Noé se preparou para a arca, mas não se preparou para estar fora dela. Sabe, por isso que eu digo, o ministério não pode ser tudo na nossa vida. Ele não pode ser. Tudo na nossa vida é o nosso relacionamento com Deus, porque não importa onde nós estejamos, o relacionamento com Deus é que nos sustenta. E eu achei interessante uma coisa também que o pastor Juscelio falou. Hoje eu vou falar do pastor Juscelio. Esses dias ele estava viajando, diz ele que lá numa cidadezinha, lá de Minas Gerais. E aí, ele disse que chegou uma mulher com uma bolsinha na mão e falou assim: pastor Juscelio, o senhor conhece a Viviane Martinello? Daí ele assim: conheço. O senhor entrega essa bolsinha para ela ou para mim? A bolsinha está lá na casa dele, me esperando o dia que eu for para Campinas para pegar. Mas de tanto que eu falo ele, as mulheres acabam ouvindo ele, e eu quero dizer, ouça, ele tem algumas palavras de 10 minutos, 15 minutos que são destravadoras. É impressionante. Canal do YouTube, Juscelio de Souza. E ele falou uma coisa interessante que tem a ver com Noé, sobre a fralda da criança. Quem aqui é mãe? Levanta a mão aí. Gente, o desfraude, se você lembra do desfraude, para algumas é fácil, mas para outras não foi uma luta? Para mim foi uma luta. Foi uma luta porque eu fui tirar a fralda da última agora, a Bela. Ela não... Então, o que acontece? Ela aprendeu a fazer xixi aonde? Na fralda. Quem que ensinou a fazer xixi na fralda? Eu botei a fralda e ela fazia xixi na fralda. Quando o Thelma ia trocar ela, ele também, fralda. Porque aqueles primeiros meses precisava do quê? Da fralda. Ela era muito importante. Mas chegou o tempo do desfraude. E sabe qual foi a maior indignação da Bela? Porque ela é muito metódica. Criança metódica é mais difícil. Ela sentava no pinique e olhava assim para mim: mas você colocou a fralda em mim. Tipo assim, eu não sei fazer xixi de outro jeito. E ela sentava, gente, deu refluxo urinário. Ela ficou tanto tempo trancando xixi, que deu refluxo urinário. Eu fui para o hospital com ela queimando de febre. Tive que abortar a missão do desfraude. Chorei, me senti, sabe como é que é mãe, né? Mãe é dramática. Caso de um desfraude, chora. Aí chorei que me acabei, me senti uma inútil. Aí já viu aquelas tuas amigas? Ai, a minha, com um ano. Tá, e como é que foi? Não, um ano, guria. Botei a calcinha dali, nunca fez xixi no chão. Gente, não faça isso com as mães. Outro dia, num grupo de convívio, eu digo que o Dirceu é muito sincero, o marido da Alane. Às vezes, se eu estou com uma dúvida com uma roupa, eu pergunto para o Dirceu. Porque ele fala, ficou gorda, ficou feia, não combinou. Mas ele também elogia. E aí, ele estava num grupo de convívio. Um irmão estava rasgando o coração no grupo de convívio. Falando, porque, né? Às vezes, a gente com filho, a gente sente isso, sente aquilo, né, Dirceu? Não, nunca senti. Se é a gente disfarça, né? Quantas vezes você já não fez assim, mas nada, só para salvar o seu amigo da situação? O Dirceu não tem essa de salvar.
Quer ver quando você vai falar uma coisa engraçada para alguém no meio de um lugar e a pessoa não entende, você não entende, aí a pessoa, né? Você não entendeu nada. O Dirceu fala, não entendi. E aí, eu ia compartilhar com as pessoas, eu me sentia, meu Deus. E aí, depois de um tempo, na minha outra tentativa, não posso contar isso, mas eu tive uma técnica para largar a fralda. E eu botei o chinelo do lado do pinico. Eu falei, em nome de Jesus agora, tu vai fazer xixi. Eu ligava as torneiras, ligava a chuveira, ia ligando tudo. E ela trancava, eu falei, não, em nome de Jesus. E aí, eu descobri que ela estava apegada a um método que eu tinha dado para ela, mas que já não funcionava mais para a maturidade que Deus tinha para ela. E eu entendo que Deus quer tirar algumas fraldas de nós. E a gente olha para Deus, mas isso aqui foi tu que me deu. Tu que colocou em mim. Pois é, filha, mas agora para você crescer eu vou precisar tirar, vou causar um incômodo. É aí que a crise entra. A crise é um incômodo, é o convite de Deus para você crescer. Aí você pensa que a crise acabou tudo. Deus não tem mais nada comigo. Eu estou fria, eu não ouço mais Deus. Faz parte da crise. Porque aí você já está acostumada com um nívelzinho. Deus falou, eu quero que você venha mais para perto. E como é que Ele faz? Para você se desenvolver. Tem algumas mulheres, Deus arrancou você da religião. Arrancou você de lugar. Você está, eita. E Deus falou, mas tem coisa dentro de você que eu preciso tirar. A pior coisa, eu digo por mim mesma, eu não estou falando de você, agora eu estou falando de mim. É quando tem craca para ser arrancada, que eu acho que é coisa de Deus. E eu vou descobrir que não é Deus nada. Até já foi de Deus. Já pensou eu aqui com 42 anos com fralda aqui em cima? Que ridículo. Tem coisas que são ridículas. E às vezes eu olho para alguns cristãos na fase que eles deveriam estar e onde eles estão, é ridículo. Aquilo que foi bom para a sua vida, mas não serve mais para você, é ridículo na sua vida hoje. Te enfada a ser uma criança. Paulo disse assim, eu vim pronto para dar comida sólida, carne, comida boa para você, mas eu tive que entender que eu preciso descer e dar leite. Vocês já eram para estar lá na frente. Gente, isso me acaba se um dia eu acho que Jesus falar isso para mim. Filha, você era para estar lá na frente, o que você fez com aquilo que eu te dei? Deus está hoje aqui arrancando as fraldas, provocando crises para que você cresça. E sabe por que Deus precisa tanto que a gente cresça e amadureça? Porque a maturidade vai te dar graça para lidar com a liberdade. Só um maduro lida com a liberdade. Pensa comigo, vamos falar sobre criança hoje. Quem mora em apartamento aqui, eu moro no 12º andar, é alto. O que eu fiz antes de entrar para dentro do apartamento? Gente, tem uma criança que estava com 2 anos. O que eu fiz? Rede de proteção. Total. Mas eu botei até no pensamento, Thelmo, que exagerada, deixa. Porque depois se acontece alguma coisa, eu penso, por que eu não tinha colocado ali? Coloquei escada, coloquei em tudo. Mas a Bela vai fazer daqui a pouco 10 anos... Vai fazer 15 anos. O que eu vou fazer com as redes de proteção? Eu vou tirar. Porque ela já tem maturidade suficiente para lidar com a liberdade. Deus quer tirar redes da nossa vida, mas primeiro Ele quer nos amadurecer para a gente conseguir lidar com a liberdade. Tem pessoa que vive com uma vida financeira tão desgraçada, eu já digo assim, tão miserável, é tudo tão difícil. Tem casais que Deus mantém ali, sabe por quê? Porque se Ele te der o muito, você se perde. Eu já vi homens que na pobreza estavam com a esposa, fiel, junto. Eles foram crescendo, ficaram um pouco melhor. A primeira coisa que esse homem fez foi trair essa mulher por outra e largar esse casamento. Às vezes quando uma moça vem para mim, uma irmã vem, ai pastora, está tão difícil. Mas a gente está bem. Assim, é isso que Deus quer. Porque não adianta ter muito. A Bíblia não fala assim em Provérbios, é melhor ter um pão seco e paz, do que uma casa com grandes banquetes e discórdia. Então tem vezes que Deus mantém as redes, porque a gente não tem maturidade para lidar com a liberdade. E por isso que a crise é tão importante, que a crise vai desenvolver. E eu queria chamar algumas crises aqui que nós já passamos. Se você não passou, talvez
Mas tem uma crise chamada de luto. Isaías conheceu essa crise. Quando o luto chega. E eu não digo só o luto quando morre alguém. Porque você percebe que quando morre alguém não existe uma mudança radical na vida das pessoas que eram totalmente afetadas por aquela pessoa. Há uma mudança. O luto, ele faz uma mudança. Mas não é só o luto da morte de alguém. O luto de um projeto, de uma estação, de um tempo na sua vida que se vai. Queria que você abrisse Isaías 6. Abre aí. Rapidinho. Hoje nós vamos caminhar pela Bíblia. Estão pegando aí a palavra, gente? Olha que interessante. Eu uso muito a Bíblia NVT. Todo mundo me pergunta. Quando eu vou estudar, eu uso a NVT, Nova Versão Transformadora. Essa aqui, então, ela é maravilhosa porque ela tem a letra grande. Então, né? Melhor impossível, melhor para estudar. E na minha Bíblia NVT, o título de Isaías 6 está assim, ó. A purificação. E o chamado de Isaías. Toda pessoa que vai ser chamada, vai ser purificada. O que purifica? Quando a Bíblia fala de purificação, o que ela fala? Do fogo. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, assim são aqueles que Deus purifica. E aqui fala assim, ó. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. E ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. E acima dele havia serafins, cada um com 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto. Aí lá para frente ele vai dizer assim, eu não sei onde é que está aqui, mas ele fala que ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito com um povo também de lábios impuros. Parece que quando Isaías, na morte do rei Uzias, há uma transformação na vida de Isaías. Sabe, Isaías estava sempre profetizando, mas sem o coração de Deus. Sabe quando você funciona naquilo que Deus te chamou, mas você funciona totalmente fora do coração de Deus? Por exemplo, tem algumas mulheres que elas têm o dom do aconchego. O dom de trazer para perto, do cuidado. É impressionante, isso é um dom. A Bíblia fala que é hospitalidade. Um dom. De tu receber, de tu cuidar. Mas quantas vezes a gente faz tudo isso com o nosso coração e não com o coração de Deus? 2 coisas que acontecem se a gente faz no nosso coração. Primeiro, a gente vai buscar a recompensa terrena, ela não vai vir. Muitas vezes a ingratidão vai vir das pessoas que você mais ajudou, que você mais se doou. É impressionante isso. Como é triste às vezes tu receber de volta a ingratidão. E outra coisa que vai acontecer, você vai se meter em situações que Deus não chamou você para estar. A Bíblia não fala assim em Provérbios, ó, tem hora de abraçar e hora de afastar de abraçar. O nosso desafio é entender que hora é essa. Qual é a hora do abraço e a hora de afastar o abraço. Às vezes você não ajudar, você está ajudando. Eu conheço uma mãe que o filho tem problema financeiro. E ela está toda a vida salvando o filho dos problemas financeiros. Eu digo anos a fio. O filho chega no final do mês, mãe, não tenho dinheiro. Que dinheiro? Mãe, não sei o que, está aqui. Mãe, não tenho dinheiro para comprar não sei o que para o meu filho, está aqui. Eu vou dizer, esse cara vai se desenvolver quando? Quando que ele vai crescer profissionalmente? Quando? Nunca. Sabe por quê? Ela não deixa a crise bater na porta dele, ela está sempre resolvendo os problemas. Isaías era alguém que profetizava, mas sem o coração de Deus. Mas a crise veio para colocar Isaías no lugar certo. Porque Isaías começa a profetizar com o coração de Deus. Ele começa a entender quem ele é em Deus. Após a morte do rei Uzias, o chamado de Isaías é purificado, provado pelo fogo das aflições. Deus levanta ele em outro nível de unção e abrangência. A crise trouxe a visão do Senhor. Quando você impede alguém de algumas crises, você impede essa pessoa de crescer.
Eu lembro que quando eu estava desfraldando a Bela, eu chorava junto com ela dentro do banheiro. Porque é ruim. E não só a fralda, vamos botar em zilhões de coisas que a gente sabe que é difícil. Mas eu sabia que ela precisava crescer. Ela precisava se desenvolver. Nós mães, nós temos um erro gravíssimo. Eu me incluo como sendo a pior de todas. A gente é super protetora. A gente não prepara o filho para que ele esteja longe da gente fora. Hoje na escola da minha filha tinha piscina. Pensa eu. Quem me conhece sabe. Mãe, leve a sua criança com biquíni. Traga uma toalha. Gente, eu pensei tudo. Eu pensei em um helicóptero chegando lá na escola. Salvando as crianças. Eu pensei tudo. E aí eu comecei a segurar a mãe protetora que não deixa o filho se desenvolver dentro de mim. E eu vou dizer uma coisa, Deus não, Ele é um pai que te ama, mas Ele não é um pai super protetor não, Ele quer que você se desenvolva. Ele é um pai que te lança para o teu destino, por isso que Ele te dá crises. Só que você não entende, o problema de estar numa crise é não entender que aquela crise vai te fazer crescer. Ô, crise difícil. Então, essa crise do luto, ela vem sabe para quê? Preparar você para o novo. Se coisas morreram na sua vida, gente... Uma mulher curada é uma mulher que virou a página em nome de Jesus. O maior inimigo do crescimento é a autocomiseração. Tadinho de mim. E você já viu que o ambiente da vítima ele é gostoso? Ai, como é bom ser vítima. Não é? Ai, esqueceram de mim. Eu não sei, eu digo isso porque eu fui uma pessoa muito dramática a minha vida inteira. Me sentia vítima. Né? Eu tinha 2 anos e meio, nasceu meu irmão. A vítima nasceu ali. Eu fui abandonada, uma criança de 2 anos e meio. Me sentia deixada de lado. E eu sempre, o papel de vítima para mim era confortável. Mas era inimigo do crescimento. E é chato pra caramba. Tu tem uma pessoa que tu tem que estar toda hora cuidando, porque ela se sente deixada de lado. Quem cresceu não se sente deixado de lado. Sabe que está na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Tem autonomia, tem autoridade para viver a sua vida. Não responsabiliza o outro por seu problema. Olha. Outra coisa. As crises nos levam para a restauração. Elas nos abrem a porta de restaurações. E talvez você esteja em um tempo tão bom. Tem gente que está com um tempo bom aqui, sem muita mudança. Mas... como eu falei, existem áreas na nossa vida que a gente não sabe, mas Deus precisa tocar. E a crise vem para abrir esse espaço. E eu queria falar sobre Neemias. Neemias servia dentro do palácio. Tão bem, servindo o rei, uma vida mansa. E uma crise encontra Neemias. Quando um amigo dele encontra ele e fala: ei, Neemias, está tão difícil lá na nossa terra. Os muros estão quebrados, as portas estão caídas. E os nossos familiares estão sofrendo humilhação. Você já viu coisa ruim quando toca na sua família? Eu não sei você. Você resolve o problema de todo mundo. Não, fica tranquilo. Mas uma coisa que abate a gente é a nossa família. E não só nosso marido, os nossos filhos, que, meu Deus, está em primeiro lugar. Mas às vezes quando um irmão de sangue seu está sofrendo. Você às vezes está num banquete, você não consegue nem se alegrar com o que você está comendo, sabendo que o seu irmão está passando dificuldade, não é assim? Você fica mal. Essas crises, elas encontram a gente. Às vezes a família não está dentro do mesmo propósito que você. Você já observou que você faz escolhas, e as escolhas do seu irmão é outra escolha, e ele vai sofrer as consequências da escolha dele. Mas quando ele sofre as escolhas que ele fez, as consequências, você sofre junto. Neemias estava nessa situação. Ele foi encontrado por uma crise que não era dele, mas era da família dele. E essas crises, elas nos abrem restauração. Você sabia que muitas mulheres que estão aqui, talvez você foi rejeitada na sua família, falaram para você: você não vai dar nada, essa aí, coitada. E hoje você é a coluna da sua casa. Quando eles têm problema, quem é que eles chamam? Você. Você já viu? Quando o negócio aperta, eles não querem saber de crente. Eles aqui estão lá, ó, a igreja.
Mas se o sapato deles aperta, para quem que eles correm? É para você. Deus estabeleceu você como esse alicerce. Mas sabe por quê? Porque a crise abriu espaço para você ser uma restauradora. Neemias, ele vai servir o rei aquele dia muito triste. E olha o que o rei disse. Neemias, eu nunca te vi triste. Você nunca me serviu triste. E Neemias falou, assim como o rei vive para sempre, como eu ficaria feliz vendo a minha terra e os meus familiares destruídos? Como? E eu pergunto para você, como você fica bem vendo a sua família sendo destruída? Fala para mim. Não dá. Eu falei aqui outro dia, um familiar meu que eu amo muito, e eu vi uma situação que me deixou muito abalada. Eu fiquei tão abalada aquele dia, que primeiro me deu um ódio do diabo, porque eu vi a pessoa presa. Depois eu senti uma compaixão da pessoa. E depois me veio o sentimento, o que eu vou fazer com isso que eu vi? E eu lembro que eu fui falando em línguas para dentro do carro, indignada, com muita raiva. Comecei a falar em línguas, e eu falei, Deus, eu não aceito isso. Deus, eu não aceito ver essa pessoa que eu amo tanto nessa situação. E eu lembro que eu comecei a orar e eu falei, Pai, eu sei que o Senhor tem o poder para agir na vida dessa pessoa. Eu não tenho poder, eu não tenho nem palavras. Sabe quando você não tem nem o que dizer? Como é que eu vou dizer para a pessoa que ela está errada? Vou criar mais confusão. E eu lembro que eu fui para o carro orando. Naquele dia eu abri um propósito de oração. Eu falei, todo dia eu vou orar por essa pessoa. Todo dia. E toda hora também que eu lembrasse dela. E eu batia no volante assim, ó. E eu disse, Deus, gente, dentro de 3 dias eu recebi uma ligação. Uma outra pessoa me ligou da minha família e falou assim, ó, tô achando fulano tão estranho. Eu falei, por quê? Faz 3 dias que o fulano não faz mais aquilo que eu tinha visto. Sério? Tá meio cabisbaixo. Diz que aquilo lá não dá mais prazer para ele, não entendi nada. Aí eu falei, eu entendi tudo. E desde aquele dia, essa pessoa tem sido transformada de glória em glória. Sabe por quê? Deus te chamou para ser uma restauradora. E sabe por quê que às vezes você não restaura as coisas? Porque a crise não bateu na sua porta. Mas às vezes Deus permite algumas notícias, algumas crises virem sobre você, para que você se levante como Neemias. Gente, se você puder ler o livro de Neemias nesses dias, leia. Ele foi tão sábio. Antes de ele, olha que interessante, ele dá princípios de restauração. Ele vai dizer o seguinte, ele ainda pediu autorização para o rei. Ei, eu posso ir lá ajudar a restaurar? O rei falou, vai. Quando ele chega lá, ele não chega assim, ó, demônio sai. Porque tem gente que não tem sabedoria para chegar na família. Nenhuma. Você já chega lá, o pessoal já vai fazendo assim, ó. Veio chato. Deixa aqui mostrar a minha espiritualidade. Deixa eu abrir as minhas asas espirituais. Outro dia alguém falou para o pai assim, ó, pai, nós precisamos enxergar a face do leão. O pai nem convertido é. O que o pai vai entender de face de leão? Olha que falta de sabedoria. Aí, Neemias chega. Olha só, Neemias chega. E faz o seguinte. Ele rodeia, ele olha a situação em silêncio. E ele vai para Deus e Deus, o que eu faço para restaurar esse lugar? O problema é que a gente já vai com a coisa pronta, a gente já sabe muito. Sabe qual é o problema? A gente acha que a gente sabe muito. A gente precisa calar mais a boca e mais para Deus e Deus, o que eu faço? Principalmente quando a gente é impulsiva. Quando a gente fala, quando a gente... Em nome de Jesus, que você rodeie o problema em silêncio. E peça para Deus, Deus, o que eu devo fazer nessa situação? Sabe o que ele fez? Ele jejuou e orou, esperou 3 dias. Para começar a restauração dos muros. Porque você não vai restaurar sozinha. Deus vai colocar amigos de restauração do seu lado. Você não tem tudo sozinha. Você precisa de amigos de restauração na sua vida. Então a crise, ela também nos leva para uma restauração. É engraçado que crises no casamento nos convidam para a restauração. Outro dia eu falei com uma moça, ela disse, estava tudo tão bem. E aí, ele chegou e falou para mim que ele queria sair de casa. Eu falei, então não estava tudo bem.
Os sinais já estavam ali, você não enxergou. E esse casal que eu estou falando, essa crise chacoalhou eles de uma forma tão grande. Você sabe quando Deus pega e chacoalha a roseira assim? Tudo que é pétala que já está morta cai. Quando Deus chacoalha a nossa vida, tudo que já está morto, mas está ali só de enfeite, cai. Às vezes não vai sobrar uma rosa, mas tem tudo o que precisa para florescer outra vez. Então, se Deus está sacudindo aí com a crise, e uma coisa que a crise faz, ela revela o que está escondido. Você é querida, maravilhosa, amável, uma pessoa incrível no tempo bom. Você ama todo mundo. Você faz jantares, você aceita as pessoas. No tempo ruim, só Deus fica do seu lado, mas ninguém. Todo mundo arruma alguma coisa para fazer, porque ficar do seu lado é muito triste. A crise revela quem nós somos. E você que se achava uma pessoa super maravilhosa, espiritual, uau, você que se sentia aquela que tinha resposta para tudo, você que dizia para suas amigas, não tem problema, para você tem muito problema. Você já percebeu? Para a amiga, não, fica tranquila, mas para você... Ele me chamou de feia, guria, tu é linda, fica tranquila. O seu marido faz isso aqui contigo. Só Deus sabe o que ele ouve. E aí as crises traz para fora quem a gente é. Não para a gente ser punido, envergonhado, mas para que a gente haja mudança. Você percebe que a gente só muda quando a gente reconhece quem a gente é. Quem aqui já falou, não precisa levantar a mão. Mas eu tenho certeza que algumas pessoas que já mentiram assim, aquela mentira que você nem pensou, eu vou mentir. Você foi pego de surpresa. O marido perguntou, quanto custou essa calça? 100 e poucos. A calça custa R$500. Quanto custou essa calça? 100 e poucos. Aí você enxerga, meu Deus. Quantas teve que voltar lá, amor? Sabe quando eu falei 100 e poucos? A calça custou 499. Ou você quis salvar alguém de uma situação, a mentira saiu da sua boca. Sabe, a crise ela revela quem nós somos. Não para nos punir, para nos corrigir, para nos fazer crescer. Porque Deus pensa assim, para onde eu quero levar a mentira não pode entrar. Como é que eu faço para tirar a mentira dela? Ela acha que ela não mente. Ela acha que ela é perfeita, que ela é uma mulher de Deus, mas eu tenho que mostrar que ela tem ira ali dentro, mentira, que é mais inveja. Como é que faz? A crise vem e mostra. Porque se você sabe que está aí dentro, você tira, não é verdade? Você reconhece e tira. Meu maior desafio nos últimos dias é esse. É porque o problema é a capa da pregadora. Se você for ver, eu sou a pessoa mais maravilhosa do mundo. No meus direct, pastora, você é incrível. A sua palavra falou o meu coração e a minha vida mudou. Daí, a minha tendência carnal humana quer acreditar nisso. Nossa, como eu sou top. Ok, Deus te abençoe, obrigada por me encorajar. Esses dias o Espírito Santo me pegou. Não é nada disso não, tá? Elas não te conhecem. Porque é fácil a gente admirar uma pessoa pela internet. Ela vai morar comigo. Vai ver como é que eu sou na primeira meia hora da manhã. E o problema é esse, quando a gente começa a se achar aquilo que a gente não é. É por isso que a crítica não pode nos destruir, mas o elogio também não pode. Porque o elogio destrói mais do que a crítica. A Bíblia diz que o barco de Pedro, quando ele estava frustrado, sem nenhum peixinho, ele pegou o barco, não pescou nada, voltou para a areia, tudo certo, lavou a redinha. Quando houve um milagre, que aqueles peixes vieram todos pulando para o barco de Pedro, eles receberam uma voz, ei peixes, barco de Pedro. Pularam, o barco quase afundou. E a Bíblia diz que ele precisou de ajuda para o barco não afundar. Não é o fracasso que te afunda, é o sucesso. Porque você começa a achar que você é alguém que você não é. E Deus vem com tudo para livrar você de você mesmo, do que você pensa que você é. Então a crise revela, traz para fora. Por último, a crise levanta os improváveis. A crise tem um poder. É impressionante que a Bíblia fala que os montes seriam rebaixados
e os vales seriam aplanados. A crise tem esse poder de fazer isso com a gente, de aplanar coisas na nossa vida. Uma crise em um reino pode levantar pessoas que nunca sonharam estar no palácio. A Bíblia diz, e eu tenho ministrado em muita conferência de mulheres, e esses dias eu senti um temor no meu coração no aeroporto, porque eu fui ministrar em 2. E aí eu estava lendo Esther, e a Bíblia fala que Vasti, que foi a rainha, ela não quis estar na presença do rei quando ele chamou, porque ela estava num banquete com as mulheres. E eu falei, Deus, não deixa as nossas conferências no Brasil e nem as nossas reuniões ser um banquete de Vasti, de mulheres centradas nelas mesmas, mas que são mulheres sem propósito, que quando o rei chama, elas não vão, elas estão acomodadas. E é interessante que Vasti sai e uma crise no reino levanta uma improvável que é Esther. Levanta uma mulher que não estava nem na lista. E Deus traz crise para talvez te colocar em lugares que você jamais imaginou que você estaria. Foi numa crise no nosso ministério há anos atrás, na falta dos obreiros, que eu orei pela primeira vez aquela oração maravilhosa que você conhece. Foi numa crise que eu peguei o microfone e falei, Deus abençoe esse povo esse povo vai abençoando. Deus abençoe esse povo. Que eu passei o maior vexame da minha vida, mas foi ali. Foi numa crise, não tinha ninguém para cantar, era eu. Eu lembro que eu cantei, quero ser como criança. Atrás, naquela época as igrejas decoravam com malha, vocês lembram? As malhas esticadas, aquilo é bonito. Aí, eu lá atrás, numa malha esticada daquela. Quero ser como criança. E eu pensei, de onde é essa voz? Uma crise. A crise te coloca em lugares que você não tem noção de onde Deus pode te colocar. Crise em lugares que você nem faz parte, mas Deus promove uma crise. Sabe, eu estava ainda lendo hoje Esther de novo, eu falei, uau. Estou meditando muito no livro de Esther. Porque Deus afasta Vasti e bota justamente Esther, que era judia, para poder livrar o povo de um extermínio. Olha o que Deus faz. Não é para você estar no palácio. Não é porque Deus queria dar joias caras para Esther e roupas maravilhosas e anos de tratamento. Não é isso. É que Deus queria que Esther fosse uma mulher que libertasse um povo. Esse é o nosso problema. Os favores do palácio nos afastam do propósito de Deus. Mas Esther venceu. A crise levanta quem você nunca imaginou que ia se levantar em tempos de crise. Foi na crise, escuta, foi na crise do Egito, que o cara cheio de autoridade não tinha o que fazer. Toda a autoridade daquele homem no Egito, o faraó. Hein? Quem é que se levanta como aquele que ia dar resposta? Um cara que estava preso há anos, esquecido na prisão, José. Então ele faz um celeiro, então todo aquele povo tem alimento. As crises revelam pessoas improváveis. Tem mulheres aqui que se sentem tão improvável. Você diz assim, eu não tenho nada para oferecer, Deus. Tem mulher aqui que está com essa crise hoje aqui. Eu vou desistir de uma vez disso. Tem coisas que você quer abrir mão dessa falando, ei, eu não chamei você para desistir, eu chamei você para ir para frente. Porque é nessa crise que eu vou levantar você, é nessa crise. E as crises nos fazem ouvir a voz de Deus. Foram nos maiores momentos de crise que eu fui redirecionada aos lugares específicos da minha vida. Gente, foi numa crise terrível da minha fé com Deus que eu achei que eu ia sucumbir em 2011, que eu ia morrer. Pensei, eu vou morrer em 2011 na fé, vou desviar, vou para o mundo. Mas sabe quando você não presta mais para lugar nenhum? Nem para ser incrédulo eu prestava mais, eu estava estragada por dentro. Eu já não podia mais viver naquela arca. Deus está dizendo, ei filha, sai da arca, larga a fralda. E foi naquela crise que Deus construiu dentro de mim o que eu estou vivendo hoje. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, as crises estão querendo que você amadureça, que você cresça. Abre só Tiago, lá no finalzinho da Bíblia. Tiago 1. Outro livro para você ler, comprar canetinha e rabiscar e comer. Tiago.
Se você quer saber o que é ser um crente, uma pessoa de Deus, caminha com Cristo, lê Tiago. É impressionante como o Tiago tem o poder de nos centralizar no Evangelho de Cristo. Tiago 2 fala assim pra gente, ó: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que quando a sua fé é provada, quando ela entra em crise, né? A perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Eu sei que nós gostamos de ouvir palavra de bênção, Deus vai te dar vitória. Mas você quer que Deus quer que a gente amadureça? Às vezes com as derrotas, que a gente cresça no meio das crises. E tome posse daquilo que Deus derramou pra gente, daquilo que Deus separou pra gente viver.